Olá, tudo bem com você? Vamos mais um estudo. Hoje eu gostaria de falar a respeito do pecado. Existe pecado grande, pequeno, diante de Deus, ou tudo é a mesma coisa e qualquer pecado leva para o inferno? O que é pecado? Bom, pecado é uma transgressão de uma lei. É uma lei conhecida. Você sabe que matar é pecado, você mata, então você está transgredindo uma lei. E nós temos conhecimento pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, daquilo que é certo, do que é errado, daquilo que é pecado. Deus já deixou dentro de nós algo que nos diz se a gente está fazendo certo ou errado. Nós somos incomodados pelos nossos pecados, né, pelos nossos erros, aquilo que a gente está fazendo que não agrada a Deus. Romanos 6:23 fala assim, ó, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, ou seja, se você trabalha um certo tempo, você recebe um salário, quer dizer, uma recompensa. Então a recompensa do pecado é a morte, né? E morte física. Nós sabemos por causa do pecado de Adão e Eva, a morte entrou no mundo, então provavelmente todos passarão pela morte, a não ser aqueles que serão arrebatados no fim dos tempos. Mas o salário do pecado é a morte, e a morte também espiritual, né, que é ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, né, que diz a segunda morte. Esse é o salário do pecado. Mas ainda, por causa do pecado, a Bíblia diz em Salmo 38:3, por causa do pecado a pessoa tem enfermidade e falta de paz. Então, muitas vezes, por causa do teu pecado, você está enfermo. Você está com o teu corpo doente, você não tem paz nenhuma por causa do pecado que você cometeu. Então é muito importante a gente pedir para o Espírito Santo, sonda, Deus, meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há algum pecado ainda não confessado, para que eu possa confessar, pedir perdão para aquelas pessoas com quem eu transgredi, né, aquilo que eu cometi pecado. Existe pecado diante de Deus que é maior do que o outro. Sim, existe. Né? Lá em Êxodo 32:31, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, os descendentes de Israel, estava no deserto e eles fizeram um bezerro de ouro e se prostraram diante daquele deuses, né? E aí, então, aquilo foi um grande pecado. Pecado grande, eles transgrediram contra Deus, adorando um bezerro de ouro. Quando uma pessoa adora outra coisa a não ser Deus, isto é um grande pecado diante de Deus. E ainda os filhos do sacerdote Eli cometeu um grande pecado também. 1 Samuel 2:17 fala assim, ó, era, pois, muito grande o pecado desses mancebos, os filhos do sacerdote Eli, perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O que acontecia? O povo ia lá para oferecer, né, os seus cordeiros como uma oferta pelo pecado. E aí os filhos do sacerdote, ele ia lá e tomava da oferta antes que se queimasse a gordura. E era para queimar a gordura antes de se comer qualquer oferta. E isso foi grande pecado diante de Deus. Outro pecado que é grande e fala assim, ó, não vai haver perdão, é o único pecado que não há perdão, é o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12:31 fala assim, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Não será perdoado por quê? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é Deus faz um milagre, Deus faz uma obra, Deus tenta te convencer do pecado e você não aceita. Aqui aconteceu, quando Jesus falou isso, ele tinha libertado um homem, tinha feito um milagre, né, uma maravilha aos olhos de todos, que era para todos se prostrar, se render a Jesus, a Deus, e se arrepender dos seus pecados. E eles falaram assim, ó, você expulsa os demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Ou seja, eles não deixaram o Espírito Santo convencer eles do pecado. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você não permite que Deus te convença do pecado. Deus mostra uma maravilha, mostra algo tremendo, né?
e você fala, não, não foi Deus que fez. Isso aí é obra do diabo. Muitas vezes acontece isso em igreja, né? Deus está fazendo maravilhas nas igrejas e as pessoas falam, não, isso aí é coisa do diabo. Estão fazendo isso para ganhar dinheiro ou qualquer coisa assim. Ou seja, não permite que o Espírito Santo trabalhe no coração para te convencer do pecado. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você não se arrepende do pecado, não tem como Deus te perdoar. Muitas vezes eu falo assim, ó, às vezes eu escuto alguém falando, olha, você viu fulano, fez isso, fez aquilo, olha, você viu não sei quem, fez aquele outro. Eu falo assim, olha, não vamos pecar por causa do pecado do outro. Se alguém está fazendo alguma coisa, você não tem que se intrometer, na vida do outro pecado, não pecar por causa do pecado do outro, deixa que o outro se entenda diante de Deus. Você sonda o teu coração, deixa Deus sondar o teu coração e confessa diante de Deus o teu pecado para que seja perdoado. Todo pecado pode ser perdoado, desde que haja arrependimento do pecado e confissão diante de Deus. Confissão, Salmo 32, 5 fala assim, ó, Davi falando, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não mais encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, Davi ele disse, eu confessei o meu pecado e a maldade no meu coração. Então, o que nós precisamos fazer é isso, confessar nosso pecado diante de Deus para nós recebermos perdão dos nossos pecados. Então, resumindo, a diferença entre pecado, pecadinho e pecadão. Certos tipos de pecado é simplesmente por nós estarmos vivendo nesse mundo ainda, às vezes a gente não tem paciência com alguém, às vezes a gente fala alguma coisa que não deveria falar, Então isso é considerado um pecado pequeno, que não vai te levar à morte eterna. Mas tem pecado que vai te levar à morte eterna, principalmente pecado que você não confessou, não deixou, não abandonou. E todo aquele que vive pecando, caindo no mesmo tipo de pecado, é escravo do pecado. Esse precisa entregar sua vida a Jesus, pedir que Jesus te liberte dessa prisão do pecado. Amém? Eu quero agradecer você que esteve comigo até agora. Curte o vídeo, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Eu peço que você me ajude a divulgar a palavra de Deus. Quero orar por você. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco essa vida diante do Senhor, Pai. Eu não sei se ela está enferma por causa do pecado, mas se é isso, Senhor, que ela tem, Deus, eu peço que o Senhor esteja convencendo do pecado, que essa pessoa possa confessar o pecado, abandonar o pecado, pedir perdão para as pessoas que, Deus, ela pecou contra. Deus, se ela falta, Senhor, perdoar o pecado e por causa disso ela está enferma, porque alguém transgrediu contra ela, que ela libere perdão também para ser curada, liberta no nome de Jesus. Deus abençoe você. Curte o vídeo, comenta, age, que Deus age com o teu Espírito Santo em sua vida, no nome de Jesus, nesse dia, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Receba o meu abraço. Beijo.